quero trazer aqui algumas diferenças entre a criança ativa e a criança hiperativa. A criança ativa nem sempre ela é hiperativa e existem várias diferenças entre elas. A criança ativa ela precisa gastar as suas energias, então nós precisamos ocupar o seu tempo com algumas atividades, também alguns exercício físico, trazer alguma coisa para que ela venha gastar essas energias. Precisamos preencher o tempo do seu filho. E como existe tempo para todas as coisas, você também precisa estabelecer alguns critérios, estabelecer alguns horários. Estabelecer horários para a criança dormir, horários para a criança brincar, horários para fazer as suas tarefas, para assistir uma TV, horário para ficar no celular, para que ela venha gastar as energias. Sabe aquela criança que não para, está correndo para lá e para cá? Normalmente é crianças que conversam muito, que são comunicativas. Essas crianças, quando você percebe, ela está lá naquele quarto, escondidinho, faz aquele silêncio. E cadê a criança? Está lá fazendo uma arte, aprontando alguma coisa. Essa é uma criança ativa. A criança hiperativa, além da falta de concentração, de toda a impulsividade, de sempre estar agitada, ela não consegue realizar nenhuma atividade até o fim. Ela não consegue ficar muito tempo assistindo uma televisão, ela não consegue assistir um desenho até o final, sempre correndo para lá e para cá. Ela costuma não obedecer regras, ela costuma também fingir que não está ouvindo. Há um prejuízo social para a criança. O que é um prejuízo social? Ela começa a ter perdas no seu desenvolvimento, dentro da escola, com seus colegas, ela não consegue interagir, ela não consegue ter amizade, criar vínculos, a família não consegue ir ao aniversário, porque ela irrita todos os familiares, ela não consegue ir no almoço fora, almoçar fora, jantar fora no restaurante, porque a criança ela não fica parada, ela não fica sentada ali esperando, aguardando. Então isso vem trazendo sérias consequências para toda a família. O tempo inteiro ela se movimenta, fica mexendo as mãos, fica mexendo os pés. As birras são constantes, são crianças que sempre estão brigando, sempre estão discutindo, sempre tem uma desculpa, sempre ela está culpando os outros. E algumas crianças vivem a 1000 por hora, outras sempre estão no mundo da lua, você conversa com ela não te responde, acha que você não está falando com ela, finge que não te escuta. E eu quero trazer aqui algumas dicas para vocês, pais, colocarem em prática para minimizar os sintomas da hiperatividade. Então, a primeira regra é estabelecer horários. O estabelecimento de horários é muito importante para a criança, não só para a criança hiperativa, mas também para a criança ativa. Isso é colocar limites para a criança. E hoje em dia, os pais estão cansados, trabalham o dia todo, fazem suas atividades. Então, muitas vezes chegam em casa cansados e acabam que deixando as crianças meio soltas. As regras elas devem ser claras, simples e objetivas. E hoje, os pais estão tendo muitas dificuldades de seguir essas regras. Eles até estabelecem essas regras, mas não conseguem cumprir, não conseguem praticar essas regras. Então é muito importante colocar essas regras em práticas, ser firme com a criança. Ela precisa ver em você a autoridade que você exerce dentro da tua casa. A criança ela irrita, ela chora, e aí o que os pais fazem? Fazem aquilo que elas querem. Dão o brinquedo que elas querem, dão o celular, mandam assistir TV, para que eles possam fazer alguma coisa, para que eles tenham um alívio, né, dentro do seu lar para poder fazer qualquer outra coisa. Mas isso traz um prejuízo muito sério, não só para a criança, mas para toda a família. Não adianta você fazer várias regras, colar lá na geladeira, colar no quarto da criança e não ter uma rotina de seguir essas regras junto com a criança. A criança precisa da sua atenção, ela precisa que você esteja junto com ela para seguir as regras que foram estabelecidas dentro do seu lar. Achar que a criança vai seguir aquelas regras sozinhas, não, ela não vai seguir. A criança hiperativa, ela se distrai muito facilmente. Segundo passo, reforço positivo. Sempre que ela fizer cumprir um acordo, fizer algo de positivo, você precisa elogiá-la, você precisa gratificar essa criança. Gratificar não é somente dar um dinheiro, mas sair com ela, fazer um passeio, passear, ir no parque, tomar um sorvete, sempre estar incentivando a criança.
Terceiro passo, disciplina. Você precisa disciplinar essa criança. Quando ela não cumpre com algum acordo, não cumpre com alguma regra, com algum combinado, você precisa discipliná-la. Disciplinar não é você colocar de castigo, falar várias coisas para ela, tirar tudo dela. Não, não é nada disso não. Ensinar o teu filho o caminho que ele deve seguir. Explicar o motivo da disciplina. Quarto passo, paciência. Os pais precisam ter paciência. Tudo vai passar. Essa fase também vai passar. Mas ela precisa ser dada uma atenção maior para a criança hiperativa. As regras, elas precisam ser praticadas, elas precisam ser avaliadas todos os dias. É preciso sim ter mais esforço com a criança hiperativa. É preciso sim se dedicar mais a esta criança. O meio interno, o meio externo da criança é muito importante. O meio externo é onde ele convive e o meio interno é aquilo que ele recebe, é como ele lida com as frustrações, como ele lida com o não. Isso é muito importante, estar trabalhando isso na criança, avaliando isso. Então as regras precisam ser cumpridas, precisam ser organizadas e muitas vezes o ambiente está totalmente desorganizado. Então a criança, ela percebe isso. Então ela também não vai ser organizada, ela também não vai conseguir, a partir do momento que ela observa e vê que tudo pode e que ninguém faz nada, ela também não vai fazer. Então vocês, pais, precisam se organizar para que essas regras sejam cumpridas. E lembre-se, a responsabilidade é sua.